Fala pessoal, como é que vocês estão? Olha só, a gente está aqui no CT do Internacional, no CT Parque Gigante, para conversar com um cara que é ídolo demais por aqui, dispensa comentários, dispensa apresentações, 11 anos de Internacional. D'Alessandro, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? Obrigado por conversar com a gente, cara. Obrigado por ter vindo aí. Eu queria começar essa entrevista falando um pouquinho sobre o seu ano. Claro que restam ainda algumas rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, mas até traçando um paralelo com relação ao ano passado. Você jogou um pouco mais jogos, né? Como é que você vê o seu ano até aqui? Tem esses 5 jogos restantes, mas está satisfeito? Você acha que poderia entregar mais? Como é que você vê o teu desempenho neste ano? Cara, a gente vai primeiro aos números, né? E os números com 38 anos são melhores que o do ano passado. Isso aí é um ponto positivo. Em termos de partidas, a gente pode avaliar uma partida melhor, outra pior, jogou bem, jogou mal, isso aí faz parte do nosso trabalho, do dia a dia. Mas o meu trabalho eu acho que está feito. É mais um ano de um resultado positivo no individual. É óbvio que o coletivo para nós é mais importante, o futebol é um esporte coletivo, né? E quando a gente não cumpre os objetivos, fica difícil falar que foi um ano positivo, mas nós, com o Inter, nós temos chegado numa final, nós temos feito uma campanha muito boa na Libertadores, caindo para um time que dispensa comentários no Brasil hoje, mas eu estou feliz, poderia dar mais sempre a gente pode dar um pouquinho mais, nunca, não sou conformista, né? Eu acho que por momentos a gente erra, a gente faz um jogo mal, mas isso aí faz parte do nosso trabalho. Você falou, a gente tem alguma situação que te marcou durante essa caminhada? Cara, a caminhada na minha carreira, errei um monte de vezes, vou continuar errando, né? Até o último dia que encerrar minha carreira. Alguma expulsão, alguma reclamação assentosa demais, essas coisas. Mas isso aí faz parte acho que da personalidade do atleta, do caráter. Se eu falar pra ti que eu não vou fazer mais, é mentira, né? Então isso aí a gente tenta controlar. Às vezes se passa do limite, mas bom que o pessoal entenda de que a gente é assim dentro do campo, né? Agora, sobre esse coletivo que você falou, né? O ano está terminando, o Internacional brigando ainda por uma vaga na Libertadores. Não estou querendo zicar de maneira nenhuma, mas se de repente o Inter não consegue essa vaga, é um ano frustrante para vocês? Jogar Libertadores sempre é importante para o Inter. Um time grande como o clube não pode ficar fora da Libertadores. E seria um ponto muito negativo, conquistar essa vaga. Depois a gente pode discutir se vaga direta, pré-Libertadores, importante estar na Libertadores. Depois do ano nosso, onde escapou a Copa do Brasil, numa final que nós trouxemos a decisão para a nossa casa e a gente não conquistou. Foi frustrante, foi difícil de aceitar essa derrota, mas acredito que o nosso ano até hoje seja um ano bom. Não é que a gente se conforma, porque se tu perguntar para o torcedor é óbvio que não vai falar que o ano é positivo. Mas nós sabemos o nosso dia a dia, o nosso trabalho, que não é fácil, que como a gente quer ganhar, tem muitas outras equipes que querem ganhar também, que o futebol está muito parelho. Importante vai ser manter sempre o Inter em competições internacionais e em competições nacionais brigando por título. Depois, em alguma hora vai cair do nosso lado, isso aí tenho certeza. Agora, falando um pouquinho mais dessa semana, você concedeu uma entrevista coletiva e em uma das perguntas falaram sobre a questão da reconstrução, uma palavra que você disse que não quer mais ouvir. O que te incomoda tanto nessa palavra? Você entende que é, de repente, uma desculpa, né, por parte, às vezes, até de jogador ou diretoria, caso o resultado não venha? Você sente que, de fato, essa palavra de reconstrução ela vem no momento de desculpa? É mais ou menos nesse sentido que você disse que não gosta dessa palavra? Não, eu falei assim que o ano que vem acho que já chega de falar de reconstrução, porque nós já passamos essa fase. Isso foi uma fase, a realidade nossa nos últimos anos foi de reconstrução. Foi uma fase do clube que viveu. A partir do momento que o clube cai para a Série B, tem que se reorganizar, reconstruir, da maneira que o clube ficou em 2016, sim? A nossa estrutura, não só dentro do campo, sino fora, tu tem uma fase de reconstrução, onde tu tem que começar a trabalhar melhor fora do campo, onde tu tem que reconstruir um grupo de jogadores, de atletas, onde tu tem que reconstruir uma comissão técnica, tu tem que reconstruir uma diretoria que trabalhe bem, que trabalhe sério, que tenha
plena consciência que jogar uma Série B não ia ser fácil, que ia ser difícil. Conseguimos o objetivo de voltar para a Série A, conseguimos uma campanha que ninguém acreditava, que foi quase, em alguma rodada, líder, mas conseguimos uma vaga direta para a Libertadores 2018. 2019, Libertadores bem, fazendo uma boa campanha, volto a repetir, final da Copa do Brasil. Esse foi o período de reconstrução. Nós já estamos nos primeiros planos, nacionalmente, fazendo boa campanha. Internacionalmente, o time voltou a aparecer, o clube voltou a aparecer, que é uma obrigação pela história e pela grandeza que tem o clube. A partir do ano que vem, nós já temos que pensar em coisas maiores, como o clube sempre pensou. Até porque não foi fácil, né? E o torcedor, nós pedimos para o torcedor tem que entender de que no período de reconstrução o objetivo é a curto prazo, né? É melhorar o clube, é melhorar as nossas campanhas, é melhorar, é constituir um clube da melhor maneira, o grupo da melhor maneira, e nós conseguimos, acho que a diretoria conseguiu. Você falou sobre o ano que vem, começar a pensar nesse ano que vem. Certamente o torcedor do Internacional está pensando se o D'Alessandro fica no ano que vem, né? Você disse que joga mais um ano, não sabe aonde, mas tirando todos os fatores externos, enfim, qual que é o seu desejo nesse momento? É continuar no Internacional? Eu vou decidir depois. Eu pedi um tempo para a diretoria, que fique claro que eu não me acho maior que o clube. Aqui o clube está por cima de tudo, de qualquer jogador. Mas no meu momento na minha carreira eu preciso pensar. É óbvio que eu penso que tenho muitas coisas a dar para o Inter. Eu não posso deixar os fatores externos fora. Tu vai me desculpar porque... Tranquilo. Aqui no Sul é muito difícil. Fatores externos, mídia, imprensa, é muito complicado. Eu estou há 11 anos aqui. Conhece bem? E não, vocês conhecem também, mas eu não vou te falar que eu não sofri. E não continuo sofrendo. Não pela crítica pelo meu trabalho, sino por coisas que são desgastantes. Desgasta muito. Então isso aí não vai decidir se eu vou ficar ou não, porque eu fiquei 11 anos aqui e consegui passar por cima de muita coisa. Mas no momento da minha carreira eu vou pensar que bem o que eu vou fazer, eu vou sair de férias e vou decidir depois. Você pode falar o que de fato é o que desgasta? São coisas, óbvio, fatores externos, colocar em dúvida caráter, personalidade, trabalho do cara, o dia a dia, né? Eu aceito a crítica por jogar bem ou mal, mas tem coisa que a gente não consegue aceitar e não pode, né? E agora você falou uma coisa interessante, você falou, poxa, eu ainda tenho muito a oferecer para o Internacional. Não necessariamente, de repente, dentro de campo. Você pensa em trabalhar nos bastidores, de repente, na direção, algum cargo um pouco mais na direção ali do Internacional, você pensa, ou até mesmo como técnico, não sei se você tem esse desejo de trabalhar, continuar com o futebol, porque muitos jogadores terminam ali, aposentam e falam, pô, esquece futebol, não quero mais saber de futebol. É o teu caso? Como é que você vê depois que você pendurar as chuteiras? Não quero que você pendure as chuteiras também, viu? Cara, é muito difícil eu pensar no encerramento da minha carreira. É triste. Até porque eu pelo menos vivi para o futebol e vivo para o futebol 24 horas. Eu acredito que para ser atleta de futebol, tu tem que viver para o futebol. Tu tem que sentir futebol, tu tem que estar em casa, assistir futebol. Eu acredito assim, é a minha opinião. Conheci muitos colegas que só jogavam e chegavam em casa e não queriam nem assistir o jogo. E foram craques. Craques sim, jogaram na Europa e tudo, mas isso aí é cada um. Mas o futebol foi parte de toda a minha vida. Eu tenho 38, comecei a jogar com 4 ou 5 anos futebol de salão, a bater uma bolinha, então é praticamente isso. O futebol me deu tudo. Então eu não posso me enganar com o futebol. Eu vou até o último dia, vou do jeito que eu sempre fui. Não posso pensar além do atleta hoje, do D'Alessandro atleta. É óbvio que a gente vai se preparando com algumas coisas. Sim, eu já tenho curso de treinador, já estudei um pouquinho. Acredito que sendo atleta, ele te dá uma vivência, te dá o vestiário, te dá uma experiência muito bacana, mas estudar e ler sempre é importante para o nosso conhecimento. Falando ainda mais sobre essa questão de oferecer um pouco mais ainda para o Internacional. Você
Você tem uma Libertadores, você tem uma Sul-Americana. Falta ainda um campeonato nacional? Talvez te motive ainda nesse momento? Falta. Não só a mim, né? Senão falta ao Inter. Há muito tempo que a gente... Bom, muitos anos o brasileiro e um pouco menos a Copa do Brasil, mas faz tempo. E o Inter não pode passar tanto tempo sem ganhar o título nacional, pela grandeza do clube. Eu já perdi 2 Copas do Brasil, 2009 e agora esse ano, 2019. Vice-campeonato já brasileiro também, né? É difícil, é uma coisa que está se negando ao clube, mas acredito que em algum momento vai cair do nosso lado. A gente tem que acreditar, tem que trabalhar. É óbvio que é uma competição difícil, onde a gente tem que saber jogar. Não é uma competição fácil, o futebol brasileiro é complicado, é muito parelho, as equipes são muito fortes, né? Qualquer um pode ganhar de qualquer um. Isso aqui não é... Tu viu que tu chega na última rodada e todo mundo tem alguma coisa para jogar. Sul-Americana, para rebaixamento, para entrar na Libertadores, para ser campeão. Campeonato que nem esse ano, só acho que o Corinthians tirou uma vantagem importante quando foi campeão brasileiro, há 2, 3 anos. Depois é tudo muito parelho. Sobre o Zé Ricardo, né? Qual que é a relação que vocês têm com ele? É difícil para um treinador chegar numa reta final de campeonato ainda tendo objetivos, né? É bem complicado, imagino, né? Qual que é a relação que vocês têm? Como é que vocês estão avaliando o trabalho dele? Porque onde ele passa, muitas pessoas falam que ele é muito querido, que é um ser humano muito bom. Qual que é a relação que vocês têm com ele? Cara, nós conhecemos ele há pouco tempo, mas a gente já vê que é um cara simples, um cara bom, um cara que veio para nos ajudar. É muito difícil mudar tudo num mês e meio, mas, cara, nos últimos jogos, quem tem menos responsabilidade é o treinador. Eu acredito. Né? Quem tem menos responsabilidade é ele. Vocês têm que entregar Sim. mais. Não, mas quem carga com a maior responsabilidade são os atletas, né? São nós que temos que assumir um momento que não é para nada difícil. Nós temos que defender a nossa posição, que é Libertadores hoje. Mas a gente não pode pedir para um treinador que chega para um mês e meio de trabalho, entendeu? Ele vem para nos ajudar, ele vem para fazer seu trabalho, para implementar algumas ideias dele, que já deu para ver em alguns jogos, mas a maior responsabilidade é dos atletas. Falando de treinador, tem um outro treinador que ele já deixou claro ali que se o Inter fizer uma proposta, ele vem, que é o Kudê, argentino. Você gostaria de ser treinado pelo Kudê? Claro que a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem, se o Zé Ricardo vai ficar ou não, mas você gostaria de repente ser treinado? O que você sabe desse treinador? Cara, eu joguei com ele, fomos companheiros, nós fomos campeões lá no River Plate. É um amigo meu fora do futebol, né? E ele é um treinador já com uma experiência importante, campeão na Argentina, com boas campanhas com Rosário Central, com Racing agora, por jogar uma final agora, fim de ano também, né? Mais uma Copa que ele pode ganhar, uma taça. E é um cara que pode aportar muito. A gente não pode confirmar nada porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas é óbvio que um treinador que vem crescendo na sua carreira, vem fazendo bons trabalhos e que acrescentaria, é óbvio, a qualquer equipe que ele comanda. Você manda uma mensagem para ele ali, falando, pô, bom trabalho, acompanha teu jogo, não? Você não... Falo com ele. Fala bastante? Sim, falo. Ele acompanha o futebol argentino, acompanha muito. E a gente acompanha porque, pô, nós temos uma relação boa fora do campo, né? E a gente sempre deseja para os amigos o melhor. Aí ele já foi campeão, aí ele tem mais uma taça para ganhar, tomara que ele ganhe, e depois que decida o melhor para ele. Pra gente chegar nessa reta final, você falou sobre o futebol argentino, tem um time que você tem uma identificação muito grande, que é o River Plate. Vamos pensar lá em 2024, vai. Tem uma final de Libertadores. Já vou encerrar minha carreira, River acho que Plate, não chego. Não chega lá não? 24? 2024. Não chego. River Plate Internacional, final da Libertadores. Vai torcer pra quem? Tu tá falando uma coisa que não vai existir. Não vai existir? Não. Não vai ter mais? Vai chegar um ou outro.
É um ou outro só? Ah, tu tá fazendo um confronto que é. Não, mas vamos colocar lá. Não vou colocar. Não vou colocar. Não adianta? Não. Então tá bom, então a gente Não vamos colocar isso aí. Tá bom. Não vai acontecer. Se acontecer, tu me cobra. Tá bom, então eu vou vir te cobrar. Tu me cobra. Tá, aí eu decido. 2024. Aí eu decido. Tá bom, fechado então. Tá bom? Agora pra gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que se você falasse o que de fato representa o Internacional na sua vida. São 11 anos, né? O torcedor tem um carinho muito enorme, os jogadores, comissão, todo mundo te respeita muito aqui no Internacional. O que representa o Internacional na tua vida? Chegando já nessa fase de começar a pensar também em pendurar as chuteiras. E aproveita também para, de repente, mandar um recado para esse torcedor que não sabe se vai poder contar mais com o teu futebol. O recado vamos deixar para depois, porque a gente não decidiu ainda, né? Mas são 11 anos de trabalho, de muito respeito. E esse respeito que tu falou que as pessoas têm por mim, é por meu trabalho. Não é porque seja bonzinho ou boa pessoa só, né? É por meu trabalho, pela minha dedicação, pelo meu comportamento no dia a dia. Acredito muito nisso. Tento valorizar muito não só meus colegas, sino também os funcionários do clube, que são os que fazem com que a estrutura do clube se mantenha dia a dia, desde o roupeiro até o último funcionário que limpa o nosso vestiário. O Inter me passou isso a partir de 2008, quando eu cheguei. Eu absorvi bem isso aí, porque muitos colegas me passaram isso também quando eu cheguei. Muitos dirigentes aqui do clube me passaram de como tinha que ser viver aqui o dia a dia no clube. Eu acho que me adaptei muito bem. Eu só tenho a agradecer por ter me acolhido tão bem assim, por ter me adaptado tão bem. E não só eu, sino minha família também. Uma coisa assim que o Inter já faz parte da minha vida, são 11 anos da minha vida. Por isso que a gente compara muito o Inter e o River e faz essa comparação. Que o River me criou, me formou como pessoa e como atleta. E no decorrer da minha carreira encontrei um clube que fez a mesma coisa. Só melhorou a minha pessoa, só melhorou eu como atleta. Fez com que a minha carreira melhorasse também. Me deu muito mais do que eu imaginava. Então é só palavra de agradecimento. E eu agradeço você pela entrevista, excelente, viu? Obrigado. Muito obrigado, obrigado por ter vindo. Boa sorte aqui no Inter ou fora do Inter. Sucesso para você. Valeu, muito obrigado.